No vídeo de hoje vamos falar sobre esse assunto que é muito importante e que você deve estar prestando atenção no que está acontecendo, e está acontecendo muito. As pessoas estão supervalorizando seus sentimentos, colocando eles acima de tudo e substituindo Deus por terapias e psicólogos. Vivemos um problema na sociedade com esse tema porque a gente tem dois extremos. Um que acredita que todos os problemas de ordem emocional são causados por demônios, mas também temos outro extremo que é o motivo desse vídeo, que fala que todos os problemas emocionais são de ordem física e que não tem nada a ver com o espiritual. Mas será que existe uma forma da gente olhar isso de uma forma mais equilibrada, uma forma que vise realmente chegar no que é o problema dessa situação? A gente tem esse problema onde as pessoas estão transformando a ciência da psicologia em um Deus e estão transformando a terapia em um substituto para as suas relações com Deus através da oração, através da confissão de pecados. E também tem um problema mais profundo que a gente vai falar nesse vídeo, que é a substituição de uma convivência com a igreja pelo seu relacionamento com um psicólogo ou com um terapeuta. A psicologia, no geral, ela tende a ver as relações humanas, as reações, todo o processo dos pensamentos como uma forma natural. Mas se você é cristão, você sabe que nem tudo é natural. Nós somos compostos, segundo a palavra de Deus, de alma, corpo e espírito. Já fiz vídeos no canal falando sobre isso. E quando você tenta tratar a sua vida visando só o corpo e esquecendo esses dois aqui, você sofre. Se você trata seus problemas somente da alma, você sofre. Se você trata seus problemas somente de forma espiritual, você sofre. Porque nós somos essa composição de três coisas em um só. Eu vou explicar aqui de forma bem rápida o que significa corpo, alma e espírito. O corpo é a forma como você se relaciona com o mundo material. A nossa alma é a forma como você se relaciona com as pessoas e ela é subjetiva porque tem muito a ver com sentimentos. E o espírito é a forma como a gente se relaciona com Deus e tem a ver com propósito, tem a ver com energia para você viver a sua vida. Então, eu vou te dar um exemplo. É como se fosse um celular. O nosso corpo é a capa do celular, é o plástico, é toda essa parte que a gente pega. A alma é como se fossem os aplicativos que estão lá, que dão uma característica para o celular. E o espírito é a bateria do celular, é o que faz ele ficar vivo. Então, é mais ou menos assim que se divide corpo, alma e espírito. O interessante é que Deus se manifesta dessa forma também. Ele é três pessoas e ele é um só. Ele é Espírito Santo, ele é Jesus e ele é Deus, mas ele é um só. E nós somos esse espelho de Deus. A gente também tem três pessoas, tem três corpos dentro da gente. E o que acontece? Hoje, na nossa sociedade, ela tem vivido uma situação que você com certeza vai reconhecer, que é a supervalorização dos sentimentos. É o seguinte, o que te faz feliz? Isso é o que realmente importa. E não é assim? Reflita aí se não é isso que tem acontecido na cultura, na sociedade, nas mídias, nas novelas, em todas as relações sociais. As pessoas, elas sempre relembram. Você tem que fazer o que te faz feliz. É o se sentir bem, é o estar bem acima de tudo. É a supervalorização dos sentimentos. E isso é um problema. Porque se você quer viver uma vida plena, de felicidade mesmo, e aqui eu estou falando de uma forma real, você não pode fazer com que os seus sentimentos sejam supervalorizados em relação às suas razões, em relação a outras questões do corpo que não sejam só emocionais. Porque nem tudo que é sentimental significa que faz bem pra gente. Nem tudo que é o que nos faz bem é o que faz bem. Então, por exemplo, Deus pede que você perdoe. Sabe por que Deus pede que você perdoe? Porque o perdão, ele liberta você de uma vida aprisionada na mágoa e na amargura. E tudo isso pode te levar a um quadro de doenças, a um quadro de transtornos, a um quadro de sofrimento e de culpa. Então, tudo isso você precisa se libertar perdoando. Só que o perdão, você não vai fazer se você esperar sentimentos. Isso não vai acontecer. Você não tem vontade de perdoar, ninguém tem vontade de perdoar. A gente só perdoa porque a gente tem um Deus que fala pra gente que a gente precisa perdoar, porque a gente foi perdoado primeiro. E também porque isso faz mal pra gente. Ele não quer que você viva uma vida em que você não perdoa. Então você entende que aí os sentimentos, eles acabam falhando quando você tenta colocar ele em primeiro lugar. Mas aí tem outra questão, às vezes você vai num psicólogo e ele vai fazer você chegar à conclusão de que você precisa perdoar, porque isso vai fazer bem para você.
E aí no final, o que acontece? Você vai fazer isso pensando em você e não pensando em Deus. E aí sabe qual é o problema disso? É que no final a raiz desse problema, ela não é sanada. O problema ainda continua ali. Você tem buscado a supervalorização do seu bem-estar acima do que Deus pede de você. Então quando Deus te pedir alguma coisa que você acha que talvez não vai fazer bem para você, você não vai querer fazer. E aí você vai acabar caindo numa vida de sofrimento, porque você, percebendo ou não, você crendo ou não, a vontade de Deus é a melhor para você. Mesmo que você não acredite nisso naquele momento, porque você não sabe o que é melhor para você. Às vezes a gente tende a achar que a nossa razão, que a nossa forma de ver as coisas é o melhor. Mas quantas vezes você não julgou uma situação que você dizia, não, isso daqui não é assim, isso não é bom. E lá na frente você percebeu, meu, era bom mesmo e eu estava errada. Então quando a gente se apoia em nós mesmos, na nossa própria razão, a gente corre um grande risco de quebrar a cara lá na frente. E é por isso que você tem que confiar em Deus. Porque Ele sabe o que é melhor para você, mesmo quando você acha que não é. Mesmo quando você não concorda. Você entende isso? Então existe um problema em você colocar o seu bem-estar acima de tudo. E esse problema é justamente você não se submeter a Deus. E isso acaba, de verdade, fazendo você sofrer mesmo. E aí eu queria, assim, abrir mais essa conversa para você ver outros pontos de vista. Porque eu não estou querendo dizer aqui que não existe problemas psicológicos, problema de ansiedade, ataque de pânico, vários tipos de transtornos que a gente tem por aí. Tem muitas pessoas, e eu vou falar, a maioria das pessoas estão desconsiderando o lado espiritual. Muitas vezes uma pessoa que está nessa situação, ela pode estar por causa de uma falta de hormônio, uma falta de exercício, e a gente entende hoje, a falta de exercícios pode te levar a uma baixa de energia, uma baixa de substâncias importantes que regulam o nosso corpo, regulam ali a nossa sensação de bem-estar. A gente sabe também que sedentarismo e uma alimentação inadequada pode levar a falta de ânimo, falta de vontade de sair. A gente sabe também que tem problemas que são baixas hormonais, como uma pós-gravidez, uma pós-gestação, ou até mesmo ali durante a gestação pode alterar os hormônios, isso altera a forma como você reage ao mundo. Em algumas situações, a pessoa ela precisa de um ouvido amigo, ela precisa que alguém escute, ela precisa que alguém tenha empatia de escutar. E ela às vezes, e se não for a maioria das vezes, ela precisa falar e colocar para fora. Uma coisa bem importante é que quando Jesus ele vai para o céu, ele deixa o João com a sua mãe, a Maria, e ele fala, mulher, aí está seu filho, e homem, aí está sua mãe. E aí, quando ele envia os discípulos, ele envia de 2 em 2. E quando vem os discípulos ensinando, eles ensinam sobre a importância de andar junto em igreja. Então, pare para pensar, a igreja deveria ser esse lugar de acolhimento, de amor, de amizades, de você ter um ouvido amigo para você poder colocar para fora as suas emoções, os seus problemas. E Deus, ele usa muito dessa estratégia de conversar com a pessoa para que ela coloque para fora. E isso é a oração. É quando você fala para Deus o que você precisa falar. E Deus nos fez também seres relacionais, porque a gente precisa de pessoas do nosso lado. E Ele sabe disso. Ele te fez assim. Então Ele estabelece a igreja não para ser só um lugar em que você adora, mas para ser um lugar em que você tem uma família. Às vezes a gente tem problemas familiares ali com o seu pai, sua mãe, seu irmão, mas na igreja às vezes você encontra amigos mais chegados que irmãos. E em algumas situações eles são a tua família, porque às vezes a tua família biológica nem tem estrutura para ser uma coisa saudável para você, em alguns casos. Então, às vezes, será que a gente não está deixando de desfrutar desse bem precioso que Jesus nos deixou, que são os nossos amigos da igreja? E aí a gente tem um reflexo do que tem acontecido na nossa sociedade hoje, que são as mega igrejas. São lugares grandes templos, onde você está cercado de pessoas, mas se sente sozinho, se sente sem amigos. É por isso que é importante você ter um grupo de irmãos em Cristo menor, para você se abrir. Isso pode acontecer numa célula, num PG. Isso pode acontecer numa igreja pequena. A igreja pequena, gente, é uma bênção. Eu faço parte de uma igreja pequena. E isso é uma ótima ferramenta de Deus para você viver uma vida em comunhão plena. Não estou fazendo propaganda aqui para as igrejas grandes acabarem,
mas a minha visão sobre igreja pequena é que nesse sentido ela funciona mais. E aí a gente vive nesse mundo em que a gente não conhece os nossos vizinhos, a gente não sabe, às vezes, nem quem trabalha dentro da nossa própria empresa, porque a empresa é grande demais, você tem convívio ali só com as pessoas que trabalham perto de você. E aí isso também está acontecendo na igreja. Às vezes você vai para a igreja, você não conhece as pessoas direito, você não confia no pastor. Eu entendo, às vezes pode ser que o pastor ali não seja a pessoa mais adequada para você se abrir, mas você também não tem intimidade com ninguém e você acaba tendo que pagar alguém para escutar os seus problemas. Mas será que isso não poderia ser resolvido com os amigos da igreja? Pensa que, às vezes, você pode estar no lugar errado. Às vezes, você pode se abrir para estar num lugar que vai te acolher, um lugar que vai ser uma família para você, em que você vai poder falar dos seus problemas e ter amizades verdadeiras e sinceras. E, gente, eu sei que tem igrejas e igrejas, eu sei que dentro da igreja também tem pessoas que podem não ser os melhores ouvintes, tem fofoqueiros, eu sei de tudo disso. Mas ainda assim, você não pode descartar o fato de que a igreja é um lugar de construção de amizades. É um lugar onde você pode achar um ouvido amigo e fazer uma verdadeira amizade que vai te acompanhar por toda a tua vida. E eu nem cheguei no ponto que ainda tem um pastor que também tem essa função de te ajudar a olhar de uma forma espiritual para as coisas que você está vivendo. Eu sei que o pastor também pode ter as suas limitações, mas, no geral, ele também é uma pessoa indicada para você poder conversar e é também um membro da igreja. Acontece que hoje é até difícil questionar. As pessoas não aceitam que você questione a psicologia, métodos psicológicos, diagnósticos. Às vezes alguém recebe um diagnóstico, você não pode questionar, você não pode falar porque se o médico falou, está falado. Mas os médicos também são humanos, eles podem errar, eles podem falhar, como a gente vê com médicos de coração, médico de pulmão, médico de rim, que às vezes não te atende direito, ou te dá um diagnóstico errado. E você tem esse direito de questionar, você tem esse direito de falar, olha, talvez não seja por aí. Mas quando é na psicologia ou em métodos de terapia, parece que se você questionar, opa, você está mexendo aqui na área dos meus sentimentos e dos meus sentimentos que eu estou sentindo é real para mim, então não pode ser questionado. Mas não é bem assim. A gente pode questionar sim, porque o nosso coração é enganoso. A Bíblia fala disso, que o nosso coração é enganoso. Nem sempre tudo que você está sentindo deve ser levado a esse ponto de ser inquestionável. Só que pensa bem, será que isso que a gente vive e a gente sente não pode ser um reflexo espiritual? E eu vou te falar, em muitos casos é. Em muitos casos as pessoas vivem uma tristeza profunda, uma depressão, crise de pânico, crise de ansiedade, porque está vivendo uma vida espiritual errada, uma vida espiritual em pecado. E até a falar pecado hoje tem se tornado uma coisa ofensiva. Falar pecado para a pessoa, você está em pecado. E quando a gente coloca em xeque sentimentos, parece que a gente está colocando em xeque o valor da pessoa, e não é isso. A verdade é que o ser humano ele tem uma natureza que foi corrompida pelo pecado. Então é natural que a gente sinta raiva, inveja, que a gente sinta ódio, culpa, rancor. Tudo isso são coisas que pertencem à natureza da carne. E é uma luta constante na nossa vida. Mesmo quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente ainda está preso nesse corpo. E esse corpo aqui, ele precisa ser santificado todos os dias. Porque como fala uma música do Thales, todo dia o pecado vem e nos chama. Então, todo dia vem as tentações e nos chamam. Pensa em você. Você não tem vontade de procrastinar, desobedecer, fazer só o que você tem vontade, mentir, tem vontade de não ajudar o próximo, não amar, não perdoar, não orar, não ler a Bíblia. Isso é natural de todo mundo. Ninguém tem vontade de fazer essas coisas. Mas a gente faz porque o nosso espírito precisa disso. É o remédio para o nosso espírito. Eu já passei por um processo de depressão na minha vida. E foi muito difícil. Tive muitos problemas financeiros. Eu não consegui dar conta de pagar as minhas contas. Virou uma bola de neve. E no final, eu tive que pedir ajuda para as pessoas. E aquilo mexeu no meu orgulho. Mexeu no meu senso de dignidade. E eu não conseguia sair daquilo. Fiquei por uns 3 anos naquela vida
em que eu não conseguia dar o giro nas minhas contas e aquilo me levou para uma tristeza profunda. Tanto com isso, os problemas da vida, que são normais para todo mundo, me fizeram ter dificuldade de perdoar algumas situações. E ali eu permiti que o rancor entrasse no meu coração. Então eu já estava sofrendo com um problema difícil financeiro, ainda junto com aquilo, um problema de rancor. E aí no final de tudo isso, o que estava por trás de todos esses sentimentos ruins era o orgulho, porque eu não aceitava que eu poderia ser esse tipo de pessoa que dá trabalho para os outros e que eu não conseguia viver uma vida em que eu conseguisse me suprir. E aquilo afetou muito o meu senso de valor. E como eu tratei isso? 3 coisas. Eu orei e levei para Deus todos os dias durante esses 3 anos as minhas necessidades. Todos os dias, mesmo chorando, mesmo difícil, eu falava para Deus. E eu botava para fora. Segunda coisa, eu fui cercada de amor dos meus amigos, da minha família. E aí eu entendo que essa situação foi comigo. Porque tem pessoas que não conseguem ser cercadas de amor porque não tem quem tem amor para dar ali ao redor dela. Mas eu estava numa igreja. E numa igreja você vai ter alguém para te dar amor. Porque a igreja é um lugar que transborda amor. Por mais que você tenha experiências ruins com alguma igreja que você passou, no geral, a igreja é um lugar onde as pessoas buscam se amar, buscam dar o amor de Cristo. Então, inclusive, eu até falo para você, se está passando por uma situação difícil, procura uma igreja, se abra com as pessoas, porque a igreja foi um lugar de cura para mim. Mas também tem um terceiro ponto que me curou, que foi liberar perdão. Porque eu estava passando pela situação difícil, mas eu também estava sofrendo com a falta de perdão. Eu não perdoava as situações que estavam acontecendo ou que aconteceram ao meu redor. E aquilo, às vezes, algumas pequenas, algumas maiores, mas aquilo estava me consumindo. E aí Deus me levou a entender que eu precisava perdoar, porque o perdão estava me corroendo por dentro. E aí um dia eu falei, quer saber? Eu escolho perdoar, eu não quero carregar mais isso comigo. E, gente, é libertador. É maravilhoso quando você libera perdão. Agora você pode estar pensando, olha, Fábio, isso daí é uma situação específica com você. Porque cada pessoa tem uma situação específica. E é verdade, cada pessoa tem uma situação específica. Eu estou falando que aconteceu comigo. Estou compartilhando uma experiência contigo, porque quem sabe a tua situação seja parecida com a minha. Quem sabe o meu testemunho possa ajudar você que está passando por algo bem parecido. A gente tem que estar em equilíbrio e ser vigilante, porque hoje na nossa cultura existe uma supervalorização dos sentimentos e até mesmo das fraquezas, porque quando você vê alguém tentando ser forte, tentando sair daquilo e buscando ser mais firme com as situações, ela é até criticada. Não, porque você está superando muito rápido, você tem que desmoronar. Diagnósticos físicos naturais para situações que são espirituais podem levar sérias consequências, inclusive dependência de remédio, porque tem pessoas que acabam tomando muito remédio para uma situação que era espiritual e ela não consegue mais sair disso. E tem pessoas que estão buscando essa sensação de paz e plenitude tomando Rivotril, tomando diazepam. Você deveria pensar, será que o meu problema não é espiritual? Você tem que colocar isso na conta. Lembra, o nosso corpo é composto de 3 partes. Alma, corpo e espírito. Nós somos 3 em 1. Então você não pode supervalorizar um em detrimento do outro. Senão você vai se acabar. Se acabar tomando remédio, se acabar buscando psicólogo, se acabar dentro de si mesmo e não vai achar a solução dos seus problemas. Permita-se questionar. Será que eu não estou fazendo dos sentimentos, das terapias, dos psicólogos, um substituto para Deus? Um substituto para o tratamento de Deus na minha vida? Afinal, tem algumas situações e você precisa tratar com o tratamento de Deus. Se arrepender, perdoar, parar de pecar, parar de sentir culpa. Quando você para de pecar, você para de sentir culpa. E isso trata a tua alma. Você já percebeu que quando você trata o corpo, ele reflete na alma e no espírito? Por exemplo, você está indo na igreja, está orando, está lendo a Bíblia, está em dias com as suas emoções, mas você não vai na academia, você não faz exercício físico, você não se mexe, aí vai passando o tempo, você vai ficando sedentário, aí você vai ficando doente do seu corpo, aí isso começa a afetar o seu emocional, aí começa a afetar o seu espiritual também.
Olha, o corpo refletindo no espiritual e no emocional. Mas aí também, se você tem um problema emocional, isso afeta o seu corpo. Afinal, você já deve ter ouvido falar de doenças psicossomáticas. Mas e o espiritual? Quando você tem um problema espiritual, isso também afeta o seu emocional e o seu corpo. E às vezes você está tratando uma coisa que é emocional, mas você deveria estar tratando o espiritual, porque aquele emocional que você está sentindo, ele é apenas uma consequência e a raiz do problema mesmo está ali no espiritual. Você entende isso? Você entende a seriedade disso? A seriedade das consequências de colocar os sentimentos acima de tudo, de colocar emoções, a ciência acima de tudo. Você deve levar em consideração o espiritual, sempre, todas as vezes. A Bíblia fala que uma das formas de ser cheia do Espírito Santo é ter equilíbrio, poder e equilíbrio. Então a gente precisa ter equilíbrio nas coisas. Saber, estar aberto a questionar, estar aberto a pensar, será que eu não estou tentando tratar com um psicólogo uma coisa que eu deveria estar tratando com Deus? Pensa nisso. O meu nome é Fabiane Santos e todos os vídeos desse canal são para levar o reino de Deus para todas as áreas da sua vida. Deixa uma curtida no vídeo que vai me ajudar e siga o canal. Um grande abraço.